Fala pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou falar para vocês aqui sobre a evolução histórica de uma área utilizando as imagens de NDVI, né? Normalmente eu pego entre 12 e 15 meses, que foi o que eu aprendi com o guia lá da Agribase, nas lives que ele fez, nas semanas ensinando a agricultura de precisão. E então eu faço esse levantamento para ver o ciclo anual da propriedade ali, como que a propriedade vai evoluindo, e conseguir encontrar manchas, encontrar fatores limitantes que aparentemente, por causa do NDVI, que é o índice vegetativo, esses fatores estão reduzindo esse índice. Então, vamos lá, vamos aqui no computador. Esse daqui é um relatório que eu fiz há um tempo atrás. Eu usei ele inicialmente como um teste, para ver como que ficaria, o relatório ficaria bonitinho ou não, apresentável. Aí, eu fui mudando conforme eu fui vendo que necessitava. Essas informações aqui tá tudo disponível na internet praticamente, então eu fui utilizando ela para me basear. Aí tem uma introduçãozinha sobre o NDVI e os mapas levantados. Uma coisa que eu fiz errado nesse relatório foi ter colocado em ordem cronológica ao contrário, invertida. Em vez do menor para o maior, dos anos anteriores para os posteriores, para o atual, eu coloquei do atual para o antigo. Então o relatório ficou invertido, já foi uma coisa que eu mudei. Aí a gente vai começar aqui de baixo. Esse daqui é a média, que depois eu retorno aqui para explicar ela. Mas vamos lá. O primeiro mapa disponível, esse daqui, se eu não me engano, eu usei o Sentinel, que é o melhor pixel. Então, esses mapas de NDVI aqui, e eu fui levantando de acordo com o que estava disponível no site. Aqui aqui é a escala dele e como que o mapa vai se comportando com o decorrer do tempo. Nesse período aqui, por causa que eu sei que em março tá com outra variação, possivelmente aqui estava plantado. Tipo assim, ele não está com NDVI tão baixo com o solo exposto, tem alguma massa vegetativa ali, mas é muito pouca. Então a possibilidade de ter acabado de plantar era alta. Então possivelmente foi isso. Essa manchinha aqui, ó, dá para ver essa manchinha? Possivelmente não, era uma nuvem que sobrepôs a imagem. Esse é o problema de imagens de NDVI de satélite, que normalmente existem nuvens que sobrepõem outras imagens aqui para frente. Também vai ter uma, acho que bem aqui assim, que é bem visível o quanto ela atrapalha na identificação das manchas. Mas basicamente assim, ó, esses piquetes aqui, como era um teste, eu que criei eles. Mas esse daqui tudo é um talhão. Essa área toda aqui é um talhão, essa daqui é outra, essa daqui é outra, e esse daqui são outros talhões também. Essas repartições foram para os testes realizados. Aqui, como dá para perceber, era a mata. Aqui é a reserva legal dele. Essa e essa daqui. Aí a gente vai para o mês de abril agora. Aqui onde eu disse que tem nuvem. Isso daqui é uma nuvem. Você pode pensar, né, caso você nunca tenha visto alguma coisa, que é uma mancha na propriedade. Que aqui teve algum ataque de nematóide, alguma doença, alguma coisa que fez com que essa área aqui não fosse geminada, nem obter-se a emergência e o desenvolvimento das plantas. Mas com os próximos mapas você consegue identificar que era só a nuvem mesmo, e também com a imagem, né, o original lá do site do Earth Explorer aqui, você consegue ver essa nuvem. O que é perceptível nessa área é que existem manchas, tipo, essa área aqui não é nuvem, essa área aqui aparentemente ela é pior, tipo assim, o NDVI aqui apresentado, essa escala também eu já mudei de cores, porque ela tem que ser um degradê, mais ou menos dizendo, não cores estáticas. Se fosse um mapa vetorial, essas cores estáticas estariam certas, mas como não é um mapa vetorial, tinha que ser um degradê. Mas dá para perceber que existem manchas aqui, ó, que ocorreu algum fator de desenvolvimento. Pode ser que nos próximos mapas essas manchas sumam, mas vai depender do que a área está respondendo. Pode ser algum erro de manejo, alguma coisa assim, mas o fato é que a gente vê e presencia essa mancha. É a mesma coisa com essa linha aqui, ó. Possivelmente foi algum erro de aplicação, seja sobreposição, falta de um adubo, excesso de um defensivo que deu fruto apenas nessa área aqui. Então, são pontos de alerta que você fica. Agora a gente vai para o próximo mês. Possivelmente aqui, ó, a mancha continua, então ocorreu alguma falha aqui humana, por causa que é padrão. Nada na natureza é tão exato assim, ó, que seja perceptível que não é natural aquilo. A natureza varia muito. Você consegue, por exemplo, nas manchas aqui, ó,
Possivelmente esse talhão aqui não foi plantado, certo? Que eu criei aqui. E essas manchas aqui deve ser alguma vegetação natural que nasceu. Viu que ela não tem um padrão exato de como acontecer? Ela não mostra para você onde que é, o que está acontecendo. Ela é irregular. Aqui é uma faixa irregular, então foi algum erro humano ali de manejo. Agora, qual erro foi? Não temos certeza. E aqui também existe outra manchinha. Agora a gente tem que ver se ela vai continuar perdurando nos próximos meses para fazer essa avaliação. Passando para o próximo mês de junho. No caso, passou menos de 15 dias, um pouco mais de 15 dias na verdade. O que a gente pode perceber é uma evolução de mancha aqui. Aqui na minha região, a partir de abril, maio, começa a diminuir o nível de precipitação. Eu conversando com um engenheiro ambiental, na época que eu produzi esse mapa, e me ficou a dúvida do que poderia ser. Essa área, ela tem a declividade para esse canto daqui. Eu posso até mostrar um mapa 3D aqui para vocês terem essa noção. Tá vendo que ela é daqui? Essa área aqui é mais baixa por ser de córregos. Então, essa área aqui é mais alta e essa mais baixa. Pode ser que ocorreu de ter uma falta de drenagem, alguma coisa na drenagem ali que afetou essa área superior aqui. Algum problema no solo, alguma mudança abrupta na textura de solo, ou alguma coisa relacionada à física do solo, alterar as condições, e por causa de estar reduzindo o nível de chuva, essas áreas aqui sentem mais. E a linha continua aqui. E a mancha aparentemente está do mesmo tamanho. Ó, quando você desce para cá aqui, ela continua a mesma coisa. O talhão aqui, o que aconteceu foi que a vegetação começou a diminuir por falta de chuva, né? E surgiu essa mancha aqui. Vamos continuar subindo. Agora você consegue identificar muito melhor as áreas, ver as manchas, os padrões, e se você vai vendo com a evolução anual, né? Mensal no caso aqui. E assim você vai vendo. Por exemplo, esse solo aqui possivelmente tem características melhores de textura ou fertilidade, alguma coisa que a planta consegue suportar mais um déficit hídrico maior. E as manchas aqui continuam crescendo, né? Como tá vendo, o NDVI está abaixando aqui. Normalmente tem a escala, que nem eu coloquei no começo aqui, tem essa escala entre 0 e 1, menos 1, vegetação e coisas não vegetais, 0 e 0,33 sofrendo algumas consequências ali, algum tipo de deficiência, 0,33 a 0,66 moderadamente sadia e de 0,66 a 1, que é o máximo do NDVI, é muito sadia. Assim a gente vai fazendo as avaliações. Vamos continuar seguindo essa daqui. Então, tá vendo que ele tá entre 0,2 aqui, 0,2, 0,5. Isso a gente pode ter certeza, por causa que ela não tá bege. Então, possivelmente ela tá sofrendo algum tipo de deficiência ali que pode afetar a produção. E essa área aqui já tá aparentemente acima de 0,5, ali entre o 0,8 e o 0,5. A vegetação não tá perfeita, certo? Não está no nível mais saudável, porém, por causa que ele está tomando em base aqui, ó, essas áreas com floresta, que é onde está apresentando maior índice vegetativo. Mas essas áreas aqui apresentam uma melhor característica do que essas aqui. A gente vendo isso, a gente vai tentar descobrir por que isso e manejar da maneira mais correta. Aqui em novembro, possivelmente, viu que ocorreu um pulo, por causa que agosto é mês de nuvens, muitas nuvens, e nenhuma imagem do mês de agosto funcionou. Então ele pulou esse mês. Possivelmente já tinha ocorrido a colheita aqui da cultura, porque eu não sei qual cultura é, exato, por causa que eu peguei só para fazer o teste da área, que nem eu falei. Então fui lá, peguei as características, as informações, está tudo disponível e fui montando um relatório para fazer o teste, sem nunca nem ter visitado o local. Isso é o bom da agricultura digital, agricultura de precisão que eu realizo aqui, porque eu não preciso ir na área para levantar os dados, eu vou lá para ver se os dados que eu levantei estão totalmente corretos, condizem com a realidade. Seguindo aqui para a próxima área. Aqui está entre 0,2 e 0,27 e não tem nenhuma informação relevante aqui. Aqui já está crescendo novamente. E como deu para perceber, a mancha aqui, essa área continua apresentando uma melhor característica. Esse do mês 11, ó, do mês 10, do mês 11, no outro mês. Já essa área apresentou uma melhor característica, melhor desenvolvimento de plantas, alguma coisa assim. E essa área aqui já não apresenta. Ó, esse talhão aqui já foi plantado dessa vez, né? Ao contrário do que aconteceu na outra. Então, dá pra ver que aquela mancha que eu falei no mapa anterior continua sendo melhor.
aqui. Seguindo para o próximo mapa, a gente consegue ver mais ainda como essa mancha foi desenvolvida. Possivelmente aqui tem um problema de drenagem grave mesmo, alguma coisa que afeta o desenvolvimento muito das plantas. Dá para ver que essa mancha perdura em todos os mapas nessa área aqui. Então tinha que ter um manejo mais adequado, saber o porquê, né, desses problemas. Tem que ir lá na área e fazer os estudos. O próximo mapa do primeiro, esse daqui era do mês 12, do mês primeiro, a mancha continua aqui. Isso daqui é fato, então a gente tinha que investigar. Se caso eu tivesse lá com o produtor e tal, a gente ia fazer uma amostragem, ia levantar os dados nessa área aqui. A gente viu a agricultura de precisão ajuda nisso. Você consegue, além de ver a evolução da propriedade, do que está acontecendo, você consegue encontrar as áreas com deficiências e ir lá naquele local estudar aquele local. Já fazer um direcionamento do estudo, né? Não fica à mercê. Eu não vou ter que andar a área toda para descobrir os fatores limitantes, o que pode afetar. Eu ando só na onde precisa. Ou, se eu quiser, não só na onde precisa, mas aqui fica o foco principal. Eu quero entender toda a área, todas as características que variam, mas aqui eu tento dar um foco maior para conseguir resolver esse problema mais rápido, porque vai onde está a dor ali da área, onde está com os piores resultados e tal. Aí depois tenta melhorar as áreas intermediárias, né, que nem um mapa aqui, ó, de classificação embaixo. O que o guia fala é, você tem áreas muito boas, então não precisa mexer nelas por enquanto. Vamos tentar melhorar as áreas intermediárias e colocar elas como boas. E depois as áreas ruins, a gente tenta manejar elas, dependendo dos resultados, diminuir o investimento para ela se tornar lucrativa ou rentável para você. Tudo varia da maneira que você maneja a área de ação, né? Dos métodos de ação e planejamento. E por fim, o último mapa do mês 3, que foi o último mapa feito mesmo por mim, porque aí fechou um ano. Eu fui de 2 de 2020 até 3 de 2021, que foi a data que eu fiz mesmo. O que a gente pode ver é que possivelmente tem dois tipos de variedade aqui de plantas que apresentam índices vegetativos diferentes. Por causa dessas diferenças de variedade, pode acontecer diferenças no índice vegetativo. Então, é normal. Possivelmente foi duas variedades plantadas. Está vendo que tem um padrãozinho certinho aqui na linha de divisão? É aquela mesma coisa, a natureza não é regular, então possivelmente ocorreu alguma coisa. E a mancha continua aqui. A gente tinha, se eu tivesse, como eu falei lá, se eu tivesse na fazenda, a gente ia avaliar o que está acontecendo aqui para conseguir melhorar o resultado dessa área aqui. Por fim, depois de fazer todos esses mapas do ano, eu crio um mapa do NDVI médio, né? Para saber mais ou menos como funciona. Tá vendo que o médio está entre 0,5 e 0,3? O que acontece? Na média do tempo, mesmo na média de preparo de solo ali, que também não entra no NDVI, eu pego só a área, as épocas que estão plantadas, nas épocas que o vigor vegetativo está melhor, para conseguir encontrar melhor essas manchas, né? E não entra imagem com nuvem, nem nada assim, para dar uma distorção na média. Então, pego as imagens mais relevantes, que condizem com a realidade, e jogo para dentro da média. O ruim é que aqui está muito clara, e então eu coloquei pouca saturação na imagem. Atualmente eu colocaria mais saturação para conseguir ver melhor as manchas, trabalhar melhor a imagem para conseguir identificar melhor. Como a gente fez o estudo histórico aqui desse um ano, a gente sabe que essa área aqui é melhor. Dá pra ver que ela tem um verdinho melhor, maiorzinho assim, não tão visível. Pra mim aqui, que já conheço o mapa, já tenho um histórico, é mais visível. Mas tem essa área verde maior aqui, a mancha aqui menor. Essa aqui, ó, ela ficou pior por causa que não foi cultivada naquele período. Então, eu utilizei aqueles mapas para fazer a média aqui, mas como não estava cultivada, a média desse local aqui foi reduzida. Mas a gente pode, com a avaliação dos outros mapas, inferir as características desse daqui. Mas o fato é que essa área é melhor, com o levantamento que a gente fez, existe uma mancha aqui e tem que melhorar essas áreas aqui. Se eu fosse o consultor lá, tudo certinho, mostrar o que está acontecendo, eu ia pedir uma amostragem da área total, porque eu ia ter parâmetros tanto da melhor área como da pior área.
Seja, se não quiser fazer em grid total, pode pedir em diagonal aqui na área toda. Você pega a maior extensão da área e vai retirando os pontos. Você diminui a quantidade de pontos e consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo ali na área. Você não vai fazer uma interpolação nem nada assim para criar mapas. Você vai vendo a diferenciação, né, dos resultados de cada parâmetro de acordo com a evolução da distância aqui. O quanto esse ponto aqui difere desse daqui. Você vai usando parâmetros dentro da própria área. Você vai comparando a própria área com ela, porque assim os resultados são melhores. E basicamente seria isso, para conseguir entender melhor a área, manejar melhor, fazer a amostragem, encontrar as áreas que podem ser melhoradas, realizar outros testes para descobrir o porquê dessa mancha aqui, o que está acontecendo, o que pode ser melhorado, e basicamente é assim. E o NDVI auxilia muito nisso, além de que se você juntar muitos mapas durante muitos anos, e conseguir ver, por exemplo, aqui em um ano essa mancha continua aqui. Se em 5 anos ela continuasse aqui e a gente fizesse um manejo e ela não sumisse daqui, fosse uma característica intrínseca do solo, podia criar uma região de zona de manejo. Então você ia conseguir manejar da melhor forma para assim conseguir o melhor resultado para aquela área que tem uma característica especial, difere da área total. A mesma coisa aqui, se essa mancha aqui continuasse sempre boa, então poderia criar uma zona de manejo, pegar outros mapas, né, o mapa de textura do solo, condutividade elétrica. De fertilidade não é muito bom porque vai mudando, rapidamente muda a partir do manejo que você faz, mas mapas que não mudam, que nem no outro vídeo que eu já fiz, que eu vou deixar o cardzinho aqui também, que eu falei sobre isso, das variáveis utilizadas na zona de manejo, pegar características que são resistentes ao tempo, né, resistem ao teste do tempo, para assim criar essas zonas de manejo. O NDVI, com o passar do tempo, consegue ter essa característica. Você vai conseguir implementar e descobrir. Assim como o mapa de produtividade também é muito bom. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, como a evolução histórica através do NDVI, né, pode trazer informações que melhoram o seu manejo, que o seu entendimento sobre a sua área é melhorado, é evoluído e você consegue trazer melhores resultados com ele, né? Que é um índice relativamente simples, disponível na internet aí para a maioria das pessoas e que é fácil de ser interpretado, né? Então, agradeço a todos aí que assistiram, se gostaram, deixa eu curtir e até a próxima. Falou!